Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos: política, economia, educação, segurança, saúde, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Estou aqui com a bancada de toda quarta, com ele, nosso convidado ilustre, doutor Djalma Pinto, que é ex-procurador-geral do Ceará. Seja muito bem-vindo, doutor Djalma. Rochelle, eu quero desejar ao time do Fortaleza, que estará partindo daqui a pouco para a sua maior realização, muito sucesso, muita energia, que volte com esse título para que todos os seus torcedores compartilhem a alegria desse grande triunfo que vai colocar o Ceará no rol dos grandes times, dos grandes estados que propiciam alegria para os seus torcedores. E ele, Gabriel Viana, ninguém melhor para falar sobre futebol, sobre Fortaleza, hein, Gabriel? As expectativas? Tudo bem, Rochelle? Tudo bem, doutor Djalma? Seja muito bem-vindo. Pois é, Fortaleza saiu agora há pouco, estava vendo antes da gente entrar no ar. Já saiu lá do PC, já está a caminho do Aeroporto Velho, o embarque o time vai ter que entrar por lá, porque no Aeroporto Novo não tem condição da torcida que está ali nas ruas comparecendo em grande número, e a expectativa é de mais uma linda festa no aeroporto e uma festa mais bonita ainda lá em Punta del Este, porque são esperados mais de 6 mil tricolores, viu, doutor Djalma? E se voltar aqui, a festa será inesquecível para comemorar esse grande feito, que já é um grande feito de participar desse certame, nessa final, e, enfim, vai trazer motivo de muito orgulho para os seus vitoriosos torcedores. A gente começa falando de democracia, porque quando se pensa em formas de governo, uma das distinções mais antigas que se pode fazer é entre o governo de um só, monarquia, ou o de um grupo de pessoas, oligarquia, ou de todos, a democracia. Na monarquia, o poder se concentra nas mãos de um soberano. Na aristocracia, o poder é exercido por um pequeno grupo social privilegiado. Na democracia, o poder é exercido por todo o povo que elege seus representantes. Hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia da Democracia no Brasil devido a um episódio histórico: o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, nesta data em 1975. O que fazer para que o povo seja realmente o soberano do poder, doutor Djalma? Um dia muito importante, né? Primeiro passo é conscientizar que todo poder deve ser exercido, Gabriel, exclusivamente para satisfazer o bem comum. O Abraham Lincoln dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Portanto, só se justifica a delegação, ou seja, a investidura no mandato, para atuar em nome do povo, se for para praticar todas as ações voltadas para a satisfação do interesse coletivo. Então, Rogério, por exemplo, se o cidadão vai ser um representante do povo e vai pensar apenas no seu interesse, no interesse dos seus simpatizantes, daqueles que estão em torno da sua pessoa, aí essa pessoa é inútil, esse cidadão é inútil em relação à governança. Então, o primeiro passo para a consolidação da democracia é a convivência com a noção de democracia. É a sedimentação do espírito da democracia em cada pessoa. Nessa compreensão de que o poder, cuja investidura se dá por via de eleição, esse poder sempre deve ser voltado para a realização do bem comum, do interesse coletivo. Fora desse parâmetro, fora desse alcance, dessa compreensão, a democracia vai se transformar
em instrumento de fisiologismo, de ineficiência, com prejuízo para todos os cidadãos. Isso aí. E 2 pessoas foram torturadas e decapitadas nesta semana, sendo uma na Barra do Ceará e outra no Espigão do Moura Brasil, áreas do Grande Pirambu, que fica em Fortaleza. A primeira vítima estava em um lixão e no segundo caso, no Espigão, o corpo fachado jogado nas pedras e a cabeça no mar. Foram registradas pelo menos 5 mortes nas áreas dos bairros Pirambu, Carlito, Pamplona e Barra do Ceará, entre a segunda-feira e a quarta-feira desta semana. E por que a semelhança do ódio desses integrantes do Hamas, no caso dos integrantes do Hamas, com o ódio dos membros das facções em Fortaleza? Decapitações, né, doutor Djalma? Porque... Muito semelhante, né? Rochelle, quando o Hamas ingressou em Israel, houve aquela barbárie, degolaram pessoas. Qual é o sentimento que fica, ou a sensação que é passada, quando o indivíduo degola uma pessoa que ele nunca conheceu, que ele nunca viu? Então é um ódio latente, e a explicação para essa virulência da ação do Hamas é de que existe uma briga secular, uma briga milenar entre aqueles povos que habitam aquela região. Aí você traz agora para o Ceará, para o Maranhão, para o Brasil. As pessoas nasceram e viveram no mesmo bairro, apenas porque se tornaram integrantes de facções diferentes. Qual é a explicação para esse ódio se assemelhar com o ódio demonstrado pelos integrantes do Hamas? Qual é a explicação que se dá para que um cidadão que é brasileiro, que é do mesmo local, que vivenciou na mesma área os mesmos sentimentos positivos e negativos, como é que se explica esse ódio, essa desumanidade que torna o cidadão um selvagem, a ponto de degolar aquela pessoa com a qual ela convive, só que porque integra facção diferente? Isso precisa ser trabalhado, que na minha avaliação o problema começa com a falta de empatia na infância, Gabriel. Falta de escola de qualidade, falta de formação a partir da casa, do ambiente familiar, que leva a propiciar essas deformações que transformam esses indivíduos em animais, em bárbaros, a mesma semelhança, a mesma natureza. O cara que está lá na Palestina, que está oprimido, atua da mesma maneira que o cidadão que está na periferia de Fortaleza. Isso é uma agressão, é um desafio à civilização para que coloque nessas pessoas o sentimento da empatia, o sentimento da justiça. Aqui no caso do Brasil, falhamos educadores, falhamos familiares, falhamos como sociedade. Esse desafio precisa ser enfrentado para que as gerações que virão não vejam com pesar a forma como a nossa cultura se disseminou, admitindo pessoas com esse perfil de bárbaros, em pleno século XXI. Se a civilização realmente tivesse falhado, né, doutor Djalma? Falhou quem? Falhou o educador. Essas pessoas estudaram. Era muito importante, sob o ponto de vista de política social, de política pública, da própria sociologia, da psicologia, fazer um questionamento com relação a essas pessoas, para saber onde foi que elas estudaram, quais eram os seus familiares, por que elas se transformaram em bárbaras. Pessoas que são incapazes de conviver com seus adversários. Como é que é preciso degolar o cara para mostrar a sua prepotência, o seu poder, a sua arrogância, a sua falta de sensibilidade, de solidariedade? Isso é uma falência atestada para todos os que habitam a sociedade contemporânea pela incapacidade de formar homens com o mínimo de humanidade. E aí fica uma situação bem difícil de se resolver, né, doutor Djalma? Apesar de que algumas pessoas aqui mesmo na bancada dizem que é fácil de resolver, mas aí a gente já mexe com outro viés, né? É fácil de resolver, mas as gerações passadas não se preocuparam com isso. Aí você coloca no jornal, manchete, 2 corpos degolados no bairro tal. Pronto. Como se isso não refletisse... Banalização da violência. Como se isso não refletisse uma falência na educação,
falência na governança que permitiu, por vários equívocos no passado, que permitiu que nós chegássemos nesse ambiente, que a pessoa não pode andar com o celular na rua. O assalto ao celular é apenas o embrião dessa falta de empatia decorrente da falha na educação de base. Esse é um problema que devia ser levado para todos os segmentos da sociedade. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, chamar o secretário de Ação Social, chamar o secretário de Educação, secretário de Saúde, porque nós, dentro da sociedade do século XXI, permitimos a formação de pessoas capazes de degolar o seu semelhante. Lá na faixa de Gaza. Não, é porque o pessoal do Hamas é oprimido, tem aquele ódio desde a infância contra o judeu e tal. E aqui no Ceará, que todo mundo é igual, todo mundo nasce no mesmo ambiente, pode desfrutar. Que ódio é esse, né? Por que esse ódio? Como combater esse ódio? Esse é o desafio para os governantes dessa geração e para aqueles que irão assumir a governança do Estado no futuro. Gabriel, continuando falando de outro tipo de violência, né, Gabriel? Isso, porque ônibus foram incendiados por ações de milicianos no Rio de Janeiro. Caramba, irmão, estação Santa Veridiana, agora. Acabando de incendiar agora, incendiaram agora, aí ó, empresário de Melo, ó. 2 ônibus pegando fogo, ó. O clima tá tenso, hein. Clima tenso. Caramba, irmão, estação Santa Veridiana, agora. Sobe para 40 ônibus incendiados após a morte de Matheus da Silva Rezende, que integrava uma das chefias da milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Criminosos, como forma de retaliação, incendiaram na última segunda-feira dezenas de ônibus, causando caos para a população. O governador Cláudio Castro declarou que a polícia irá atrás dos bandidos. Ainda é possível o combate à criminalidade na cidade maravilhosa? Vamos conferir mais imagens. A mais ousada ação das milícias na história do estado. Diversos ônibus e até um trem foram incendiados nesta segunda-feira na zona oeste da capital. Os ataques foram comandados pelo grupo paramilitar mais atuante do Rio de Janeiro e foi uma represália à morte do número 2 na hierarquia do grupo, Matheus Rezende, conhecido como Teteu ou Faustão. Ele é sobrinho do líder do grupo paramilitarzinho e filho do miliciano Eco, que morreu em 2021 num cerco da Polícia Fluminense. A região da Zona Oeste é a base desse grupo miliciano, que não para de crescer em todo o estado. O bando já se expandiu para a região metropolitana, Baixada Fluminense e interior do estado. Matheus tinha apenas 25 anos de idade, porém era figura-chave dentro do grupo paramilitar. Ele morreu numa troca de tiros com a polícia na comunidade de Três Pontes, na zona oeste da capital. Os ataques aos ônibus ocorreram em pelo menos 7 bairros dessa região do Rio de Janeiro. Os milicianos paravam os coletivos com barricadas, pediam para que os passageiros descessem e, em seguida, incendiavam os coletivos. Pânico e medo para quem estava nos ônibus ou passava pelo local. Entre os ônibus incendiados estavam aqueles que operavam regularmente na cidade, fretados, de turismo e articulados do BRT. O sistema BRT foi parcialmente interrompido nesta segunda-feira caótica no Rio de Janeiro. Estações e corredores também foram paralisados. A volta para casa foi muito complicada. A cidade entrou em estágio de atenção. Já no começo da noite, os criminosos ousaram ainda mais. Pararam um maquinista de um trem da Supervia e incendiaram a composição. Bombeiros de vários quartéis foram acionados. Todo o contingente policial do estado do Rio de Janeiro foi mobilizado para tentar restaurar e restabelecer a ordem. Os ataques acontecem em meio à presença de agentes da Força Nacional de Segurança por aqui. Eles estão dando suporte e apoio a operações
da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças de Segurança do Estado. Há alguns dias, o governo do Rio de Janeiro e o governo federal discutem a possibilidade de um emprego das Forças Armadas no combate à criminalidade. O governo federal não descarta a possibilidade de os agentes da Força Nacional de Segurança entrarem em áreas conflagradas. Número 2, do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, está vindo aqui para o Rio de Janeiro para acompanhar de perto toda essa ação criminosa e reação do governo e das instituições. Caos, né, no Rio de Janeiro. Rochelle, o ponto relevante aí, Tá certo. nessa verdadeira guerra civil, pelo menos isso aí, nesses atentados, o nome disso aí é atentado terrorista. Isso sim é atentado terrorista. Afeta a vida de toda a população. Mas um detalhe que não pode ser desatendido, não pode ser deixado de lado, nesse caso, a arma que esse miliciano portava, ela foi cedida por um policial militar, segundo as últimas informações. Ou seja, aí, para chegar nesse ponto, houve falha das instituições. Não houve uma reação à altura da necessidade do poder público. Falhou polícia, onde existe polícia com infiltração de pessoas do poder político, onde a polícia não tem liberdade para atuar, onde as operações muitas vezes são sustadas por interferência de políticos que não têm compromisso com a aplicação efetiva da lei, dá nisso. Se você for fazer uma análise, uma retrospectiva, esses grupos não nasceram com essa dimensão, nem com essa potencialidade de incendiar, com esse poder de incendiar 40 ônibus. O que aconteceu? Houve uma junção aí no Rio de Janeiro das facções com essas milícias que foram formadas por militares de várias frações, de vários segmentos da polícia, para combater esses traficantes ou essas pessoas que optaram pelo crime. Enfim, não houve repressão à altura, o Estado se mostrou tolerante por diversas razões, inclusive pela impossibilidade da força entrar em determinadas localidades no Rio de Janeiro, por determinação, inclusive do Poder Judiciário. Isso estimulou ou deu robustez para que os líderes dessas instituições criminosas tivessem mais ousadia para fazer o que estão fazendo. Como é que você vai resolver isso? É um estado de guerra. É como Israel. Como é que Israel vai entrar lá naquele local em que os palestinos estão abrigados e o Hamas está abrigado sem que haja efeito colateral? Vai haver vítima de... Não tem como você retirar o Hamas do seu poder de fogo sem que haja sangue, sem que haja morte. É a mesma coisa para enfrentamento desses criminosos no Rio de Janeiro. Você está lidando com terroristas. Aí não são só criminosos, são pessoas que têm predisposição para impedir a vida em harmonia dentro da sociedade. É um desafio, Rochelle, para esse governo, para os governos que virão, combater a criminalidade. Primeiro ponto, tem que afastar a corrupção da polícia, da justiça e do próprio Poder Executivo, para que haja desestímulo ao surgimento de novos seguidores para a prática desses ilícitos. E aí, doutor Djalma, muitos dizem que a milícia não tem mais a diferença de milícia para facção, que eles não conseguem mais distinguir a questão mesmo dos crimes que cometem, né? Não existe mais. Antes existia uma diferença, agora é tudo igual. Rogério, é o seguinte, o Código Penal, ele descreve os tipos que tipificam, que configuram crime. Se o cidadão incide naquela descrição, ele é criminoso. Aí você vai avaliar o potencial de criminalidade, de ameaça à sociedade que ele representa. Miliciano, faccionado, autor, participou de crime organizado. Sim. Ele é um delinquente de alta periculosidade. Aí você tem um exemplo na Bahia, que um desembargador, num plantão, liberou um traficante. Por isso é que o crime organizado não chega nesse patamar sem conivência de autoridades que tinham por dever reprimir esses infratores. E agora a gente vai falar de educação, porque circulam nas redes sociais
Imagens que mostram um momento de desespero de alunos da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã de segunda-feira. Um jovem entrou em uma sala de aula e efetuou diversos disparos de arma de fogo. A estudante Giovana Bezerra da Silva, de 17 anos, foi atingida na cabeça e infelizmente não resistiu. Outras 3 pessoas ficaram feridas, sendo 2 baleadas e uma que se machucou durante a fuga. Muito obrigado, um ótimo plantão a todos e seja mais tranquilo. Doutor, já a gente viu imagens como se estivesse se tornando comum, que não é, claro que não, isso não pode banalizar, não pode normalizar uma situação dessa, mas que tem crescido, né? Aqui em 2023 já 9 invasões aqui no Brasil, se eu não me engano, só em 2023. É um absurdo o que é que está faltando nessas escolas para que isso não aconteça. Um dia eu fui fazer uma palestra num colégio aqui de Fortaleza, e o diretor do colégio me disse o seguinte: antigamente, os alunos brigavam, eles se atracavam e havia agressões. Agora, encerrou essa fase. A fase agora é de mutilação, o garoto querendo se cortar, esse lado dramático da psicologia infantil. E agora, agravado com essa agressividade injustificada. Como é que um colega de sala vai matar a sua amiga, a pessoa que está ali para receber o saber? Isso é uma distorção na personalidade que possivelmente começa lá na infância. E nesse caso também tem que se levar em consideração o descaso do pai, que tinha a arma registrada e que não teve o devido cuidado e permitiu que seu filho a utilizasse para praticar esse ato abominável. Você imagina o pai e a mãe dessa jovem que vai levar sua filha para a escola e vai depois receber o cadáver. Isso é injustificado. É uma situação absolutamente inadmissível. Agora, Rochelle, cabe à sociedade que está vivenciando esse problema avaliar quais mecanismos devem ser adotados para minimizar ou para evitar esse problema. Na minha avaliação, isso começa com a participação das emissoras de rádio e televisão de todos os segmentos da sociedade, buscando disseminar a ideia da justiça como virtude, que se resume em não fazer com o outro, Gabriel, aquilo que você não quer que alguém faça com você. Então, se você trabalhar isso na infância, seja lá na faixa de Gaza, seja nesse bairro onde degolaram esses jovens aqui em Fortaleza, você vai fazer com que as pessoas adquiram empatia a partir da infância para não cometer essas atrocidades. Você tem que analisar a personalidade desse jovem, como é que ele era na sua infância. Que sofreu bullying dela, né? E por isso que matou, que não justifica. Mas aí é que está, é uma fragilidade na personalidade dele que não teve o devido acompanhamento pela família. Porque tudo bem que a sociedade agora ela está marcada por essas sequelas, mas você tem que trabalhar a pessoa na sua infância, na sua casa, você como pai de família, como mãe de família, para que essas crianças resistam a esses assédios e se tornem pessoas fortes para enfrentarem todos os desafios que a vida vai todos os nãos, apresentar. Né, que a vida dá. Mas, doutor Djalma, em relação à segurança, eu acredito que tem que ter aí uma solução emergencial. Como a gente já comentou aqui, nós já colocamos aqui de escolas terem a segurança que tem nos bancos, né? De ter aquela, como é o raio-x do metal, né? De ter isso também, de começar a colocar a segurança realmente nas escolas, como é detector de metais. Obrigada, Jeová. Para poder ter todas as escolas do jeito que tem em banco. Nos bancos não tem? A que ponto nós chegamos, né, Rochelle? A que ponto nós chegamos, mas tem que ter uma solução para isso, né, doutor Djalma? Ele não vai tirar numa delegacia, ele não vai. Todas essas pessoas vão onde? Onde tem as crianças, mulheres,
A covardia que eu quero dizer, né? Os covardes, eles vão nas crianças e nas mulheres, não vão numa delegacia, né? Que tem o detector de metal. Então, eu acredito que tem que ter aí uma resolução emergencial. A que ponto nós chegamos? Você colocar em cada escola um detector de metal para evitar a situação. Porque para a mãe que está sofrendo a dor da perda de uma filha adolescente, essa providência já devia ter sido adotada. A gente já comentou aqui, acho que no início do ano, em março, não foi? No programa, em relação a um diretor de uma escola que fez isso, que colocou. Acredito que lá no Sul, detector de metal. Foi em Chapecó. Foi em Chapecó. E aí, pronto, e acalmou e de novo, novamente, uma situação dessa. Agora veja como é que nós estamos caminhando para a necessidade de cada 2 cidadãos precisar de um policial perto, para evitar que a pessoa seja agredida. Isso é o quê? É falha na educação de base. Ninguém trabalha, ninguém se preocupa. Em última análise, nós chegamos à seguinte conclusão: ninguém se preocupa com a infância. A infância é o alicerce do cidadão, da pessoa. Se você não trabalha, não se preocupa com a formação da criança, você vai ter cenas degradantes como estas. Né? É isso. A gente vai para a nossa primeira pausa, mas fica aí que já o da hora desta quarta-feira está de volta. De volta com o Da Hora desta quarta-feira. Vamos falar agora um pouco de meio ambiente, porque rios secos na Amazônia expõem sujeiras. Então, pessoal, olha só, para você que tem meu Instagram e não é daqui da Manaus, Amazonas, isso aqui é a Amazônia, tá? Isso aqui o rio secou. Olha só como é que se encontra o Rio Negro. Tá? Isso aqui é no Porto de Manaus, ó. Olha a quantidade de lixo. Onde você olha é lixo. Daqui a alguns dias vai começar a chover e todo esse lixo aqui vai voltar para o fundo do rio. Então, quando você vê essa turmazinha nas redes sociais falando que ama a Amazônia, se amasse, eles estavam aqui, ó, juntando esse lixo, fazendo um trabalho social voluntário. Nas redes sociais é lindo você falar que ama a Amazônia, mas a realidade da Amazônia é essa, tá? Lixo e mais lixo. Isso aí, doutor Djalma, natureza pedindo socorro, né? O rio secou de maneira muito dramática para demonstrar, por outro lado, como ele é mutilado, como não se tem amor à natureza. Essa seca inclemente que está abatendo essa Amazônia, ou abatendo os rios e provocando esse dano irreparável, é uma seca que aconteceu já há um século. Deve também chamar a atenção para as providências que precisam ser adotadas para ser amenizado esse impacto, Rochelle. Agora, por outro lado, essa imagem com esse lixo acumulado, imagine no fundo dos oceanos, imagine exatamente a situação de outros rios, de outros locais em que não há essa possibilidade de você avaliar quanto o ser humano agride a natureza. Preciso que haja uma conscientização de que, se nós não tratarmos bem o meio ambiente, sofreremos punições dramáticas como consequência da nossa omissão ou dessa nossa atuação sem prestigiar, sem apreço algum pela natureza. E essa sujeira aí tem que ser limpa, né? Não é para ficar lá assim, sem tomar providências. Tem que ter alguma providência em relação à limpeza, né, doutor? Já que o rio secou e ficou a sujeira ali, né? Aí é que comprova o descaso do ser humano. Viu, constatou a degradação, constatou o que foi feito de negativo com o rio e nenhuma providência foi adotada, tanto que o rapaz que fez o áudio está lamentando essa ausência das ONGs que defendem, que proclamam-se defensoras da Amazônia e do meio ambiente. E falando agora de política, avança no Senado
a proposta é para impedir a decisão monocrática do STF, suspendendo vigência de lei e de ato do Poder Executivo. Por que o parlamento brasileiro está preocupado com a Suprema Corte, doutor Djalma? Olha, isso aí, Gabriel, é consequência do excesso de ativismo. O parlamento decide em nome do povo, aí no caso um ministro da Suprema Corte pode, com a concessão ou a prolatação de um despacho, revogar ou anular ou desconstituir aquilo que o Poder Legislativo produziu. Você tem, por exemplo, o caso da impressão do voto. O Poder Legislativo no Brasil já editou 4 leis no exercício da delegação que recebeu do povo. E o Supremo Tribunal Federal desconstituiu as normas que exigiu essa impressão do voto, sendo que uma dessas normas foi proposta, o projeto de lei, o anteprojeto de lei, foi elaborado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal é que está provocando essas reações no Senado e na Câmara, no sentido de conter o poder do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem vários PEC lá, inclusive exigindo já mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O professor Ives Gandra é contra essa fixação de mandato, admitindo que o problema está no critério de escolha. Vários juízes, juristas do passado, renomados, não aceitaram a convocação para serem ministros da Suprema Corte, sob o fundamento de que não teriam um notável saber jurídico. Entretanto, esse critério de o presidente sozinho nomear aquele que vai ser investido na Suprema Corte é um critério que precisa ser revisto. A participação dos juízes de carreira, de profissionais indicados pela OAB, enfim, é preciso que haja uma mudança para que haja uma forma de indicação mais convincente e que garanta que realmente o Poder Judiciário se preocupe apenas com ações típicas do Poder Judiciário, sem ingerência política, sem sofrer atribuições, sem se intrometer indevidamente nas atribuições típicas do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, ou do Poder Executivo. Cada um, popularmente, cada macaco no seu galho? Cada um cumprindo, cada um no seu quadrado. Os poderes são independentes Sim. e harmônicos entre si. Evidentemente, cada um observando a demarcação de sua competência. O excesso de poder provoca reação. E é exatamente porque o professor Gomes Canotilho, um grande jurista lá de Portugal, ele dizia que a Suprema Corte mais poderosa do mundo é a Suprema Corte do Brasil. Ele dizia sem fazer nenhuma restrição. E isso está sendo agora reverberado no Parlamento brasileiro, que está, através de PECs, tentando conter essa supremacia do poder judiciário, né? essa soberania verdadeira, se transformaram não apenas em legisladores negativos, ou seja, legisladores com competência para suprimir a eficácia de lei tida como incompatível com a Constituição, mas legisladores ativos, produzindo normas de conduta que devem ser observadas por todos os cidadãos integrantes da coletividade. Essa atribuição é típica do Poder Legislativo, que recebe essa delegação do povo, que é o soberano do poder na democracia. Recuo do Brasil no combate a corruptos tem efeito global. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico manifesta preocupação com a decisão do STF que anulou provas do acordo de leniência com o Odebrecht. O relatório da OCDE manifesta preocupação com várias outras deficiências jurídicas brasileiras que favorecem a corrupção. Primeiro, os prazos de prescrição de crimes considerados inadequados para coibir suborno. Segundo, o arcabouço jurídico que cerca as delações premiadas, tido como insuficiente para proteger delatores, em particular no setor privado. Por fim, diz o documento, o Brasil precisa enfrentar com vigor as questões de independência que podem deter policiais e procuradores. É necessário, segundo os autores, evitar a politização da Procuradoria-Geral da República e a interferência indevida na Polícia Federal e em outras agências de investigação.
O relatório é um revés inequívoco para o desejo do Brasil de ser integrante pleno da organização que reúne os países mais desenvolvidos do mundo. Deve, portanto, ser analisado pelas autoridades com atenção. Elas precisam demonstrar que o desfecho da Lava Jato não significou que o Estado brasileiro tenha se tornado leniente no combate ao desvio de dinheiro público. Esse recuo, para a gente que quer entrar, né, doutor Djalma, nesses países desenvolvidos, com certeza não ficou negativo, né? Esse desvio, essa compreensão que a OCDE teve, sim, significa um atestado de que o Brasil vai continuar sendo pobre. Vai ser uma nação desigual e uma nação injusta. Por quê? Impossível haver prosperidade onde a corrupção prevalece, onde a impunidade prevalece. Por quê? O dinheiro público, ele sai do bolso de cada cidadão. Quem tem a obrigação de guardar, de zelar, de aplicá-lo, tem que ter lisura comprovada. E ficou demonstrado que houve má aplicação do dinheiro público, que houve crime na condução, na sua gestão, não se justifica em nenhum país civilizado do planeta que não haja uma reação eficaz, vigorosa e desestimuladora. Esse relatório, ele traz uma preocupação muito grande para o pagador de imposto, que sabe que o seu dinheiro vai ficar na dependência da conveniência espúria de quem tem obrigação de aplicá-lo. Gera uma intranquilidade, gera uma desmotivação no investidor. Imagine, Gabriel, você tem vários milhões de dólares, quer investir no Brasil, mas você fica preocupado porque não há lisura no gerenciamento da coisa pública. Quando você for pagar o tributo, você não sabe se aquele tributo vai ser corretamente aplicado. E se incorretamente aplicado, se comprovadamente desviado, aí você também não tem certeza de que vai haver punição. A certeza da impunidade, Rochelle, ela estimula novos violadores da lei. Esse é o problema. Infelizmente, nós temos um histórico de conivência, de tolerância com a corrupção. Isso foi rompido com a Lava Jato, que foi, por sua vez, destruída por filigranas jurídicas que acabaram provocando esse descrédito na atuação daqueles que têm por dever de ofício aplicar a lei de forma impessoal, mas com todo rigor. Aí está um atestado de que o Brasil não pode ou não está credenciado para integrar o rol das nações bem desenvolvidas. Infelizmente, né? É isso. E por que a qualificação técnica e a liderança comunitária dos diretores são requisitos essenciais e básicos para uma escola pública de qualidade, doutor Djalma? Rapaz, muito boa sua pergunta, Rafael. O Gabriel, o problema é o seguinte: às vezes o cidadão é um grande técnico, ele sabe desempenhar o seu papel como educador, mas ele não tem liderança, ele não tem empatia, ele não tem agregação, não tem capacidade de convivência, de liderança dentro da comunidade. Você sabe que a escola hoje, ela agrega o entorno. Então é preciso que o cidadão tenha competência e qualificação técnica na pedagogia, mas também tenha capacidade de interação com a comunidade, sobretudo nos bairros onde as facções dominam. Aí é preciso que aqueles que vão nomear os diretores das escolas, os agentes políticos, tenham essa percepção de colocar no comando daquelas instituições, daquela escola, sobretudo do ensino fundamental, pessoas com competência técnica e também com liderança, com capacidade de interação com aquela coletividade. Para quê? Para desestimular aqueles jovens de fazerem a opção pelo crime, pelas facções. Isso é um desafio. Você está vendo, Rochelle, nos bairros que as facções estão dominando, elas estão fazendo prevalecer os seus interesses sobre os interesses da comunidade. Aí, nesse combate, você tem que agregar o educador. Aí você não pode nomear para o diretor de uma escola que pretenda ter qualidade, que pretenda educar bem, você não pode nomear em função do critério político. Vereador indicando, por exemplo, diretor de escola pública. Isso é uma fatalidade, isso é uma condenação para os alunos do fracasso. Não vai ter prosperidade. Então, agora nós vamos ter eleição para o ano.
os candidatos a prefeito devem ter o compromisso de assegurar no seu projeto e perante os eleitores, logo agora, que escolherão diretores das escolas públicas do ensino fundamental, pessoas com essa qualificação técnica e essa capacidade de liderança. Não apenas liderança entre os servidores do colégio, mas liderança perante a coletividade. Para quê? Para se iniciar a partir dessa sua capacidade de convencimento, desestimular a opção pela criminalidade nos jovens que estão vinculados ou agregados ou atuam em torno da escola. Já em relação à entrada desses professores, através de concurso público, poderia também ter para diretores, coordenadores, tendo os títulos, né? Título em gestão, título em especialização em gestão, mas para diminuir essas indicações, né? Ou um concurso interno, né? Por exemplo, um professor que queira virar coordenador, diretor, fazer um concurso interno. Acho que seria bacana, né? Seria ideal até fazer, observar as técnicas, assim como você vai escolher o diretor de uma empresa que tem 500 funcionários. Já é o ideal que ele já esteja lá dentro, por isso que é bom que seja professor, não é isso? Exatamente. Já tem uma confiança também, né? Foi concursado. Que foi concursado, tem qualificação técnica, aí você vai agregar a essa qualificação técnica essa capacidade de liderar, de estimular aqueles que estão subordinados para que você tenha uma motivação, para que você tenha uma escola de qualidade, que o aluno tenha motivação ou tenha vontade de ir para a escola e não apenas o dever ser imposto pelo pai, pela mãe. Você tem que tornar, o líder da escola tem que tornar o saber atrativo e, por outro lado, desestimular a opção pela criminalidade. Esse é o maior desafio do educador contemporâneo no Brasil, Rogério. Desestimular aquele garoto que está sendo assediado para a criminalidade, pelos traficantes. É um desafio muito grande que a sociedade contemporânea tem que encarar e prestigiar homenagens na Assembleia, homenagens na Câmara Municipal, nas igrejas, para aquelas pessoas devotadas à educação que merecem troféus na nossa sociedade. Nós damos títulos, honrarias para pessoas que não têm compromisso nenhum com o bem comum. Nada mais justo do que homenagear magistrados, policiais, que realmente, no desempenho da sua função, prestam grandes serviços à sua coletividade. Djalma, só para finalizar esse bloco, eu acho só um ponto bem rapidinho de uma problemática. Eu acredito também que tem que ter fiscalização nas escolas, porque, infelizmente, eu achei que tivesse mudado essa questão do professor de escola pública dar aula quando quer. Continua, recebemos aqui algumas denúncias de professores de escola pública que não dão aula, vão e não dão aula. Então, eu acredito que tem que ver também essa questão de fiscalização, se eles realmente estão dando a aula de acordo com o MEC, né? Essa diferença a gente vai ter é a diferença da escola pública para a escola particular. E com certeza tem ali uma fiscalização, e na pública é de qualquer jeito, né? E a gente sabe que tem que ter aí um olhar, né? Mas mais aí, atenção. Aí é que está o grande desafio para o gestor, impor esse controle de qualidade e também a legislação, por outro lado, os aplicadores da lei devem ser mais rigorosos, porque você não vai aceitar que o seu filho estude numa escola em que o professor não dê aula. Como é que você vai permitir que o filho do pobre... A gente continua no próximo bloco, doutor Djalma, porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com o Da Hora desta quarta-feira. A gente estava concluindo o assunto da educação, das escolas públicas. Qual a solução, né, para que haja melhora, que tenha qualidade nas escolas públicas, né, doutor Djalma, em relação aos professores que não dão aula, que os alunos vão para casa mais cedo, às vezes vai e não tem aula. A gente sabe que para exonerar alguém concursado é muito difícil, a pessoa realmente tem que fazer algo catastrófico, mas eu creio que tem que ter, a pessoa assina um contrato, tem que ter nesse contrato uma frequência mínima, caso não seja comprovada alguma doença, que ela seja afastada por motivo de saúde, uma frequência mínima para resolver isso, né, doutor Djalma? Vamos aqui. Por que nas escolas privadas os professores dão aula até mais,
né? Eles têm até uma carga horária maior, os alunos de escola privada têm uma carga horária maior do que os alunos de escola pública. Qual é a diferença? O que é que acontece lá que não acontece na escola pública? É porque lá é a cobrança, o professor é fiscalizado. Infelizmente, na escola pública há uma certa tolerância, por isso que os pais estão ligando para cá reclamando da falta de compromisso, Gabriel. Isso é falta de compromisso, é a pessoa que não tem a vocação para o magistério. Aquele que ama o magistério pressupõe amor. Por outro lado, tem que haver o reconhecimento da dignidade, da importância dessa função. O cidadão tem que ser bem remunerado também, mas não justifica. Você vai fazer um concurso de professor e depois não vai dar aula. Você está... Porque problema de saúde todo mundo tem, pode passar, pode pegar seu atestado, isso aí acontece. E tem um professor em empresa substituto. pública, empresa privada, e tem um professor substituto tem que concursado para isso. Tem que Mas uma coisa é faltar uma semana, outra coisa é faltar uma semana inteira sem justificar, né, doutor? E outra coisa, você imagina o seu filho indo para a escola e o professor não tendo compromisso nenhum, faltando, desestimulando o garoto de aprender. Você está sendo profundamente nocivo a uma geração. Aí você colocou bem, Gabriel, cabe o quê? Cabe à diretoria da escola adotar os procedimentos previstos na lei para que cada cidadão que vai prestar o serviço sem qualidade nenhuma ou com absoluto descaso, ele tenha consciência das consequências, da possibilidade, inclusive, dele ser desligado do emprego. O emprego está garantido, a estabilidade é garantida, mas como contrapartida, a prestação do serviço dentro da expectativa da comunidade ou dentro da expectativa da função para a qual ele foi contratado. Isso precisa ser trabalhado para quê? Para que haja redução dessas reclamações. Professor, eu digo que ele tem que ser muito prestigiado, ele deve ser idolatrado dentro da sua comunidade, Sim. mas ele tem que ter o compromisso realmente com essa função. Essa função é a mais importante dentro da sociedade. Professor do ensino fundamental na Alemanha, nos países desenvolvidos, esses professores são altamente respeitados. E também no Brasil, aqui no Ceará principalmente. Agora, evidente, se o professor não comparece ou não tem compromisso nenhum com a educação a ser ministrada aos alunos, ele deve ser desligado, inclusive, da escola, assegurada ampla defesa. Para quê? Para que a escola pública tenha, Rochelle, a mesma qualidade da escola privada. E o diretor também visitar, né, as salas, assistir aulas, para ver a qualidade que está tendo, né, em sala de aula. Tem que ter aí um olhar, uma atenção, uma aproximação, eu acredito, né, na sala de aula, de alguém maior do que o professor. A qualidade da escola é o reflexo da sua direção, do seu núcleo dirigente. É isso. Se os dirigentes, se aqueles que estão ocupando a chefia, não têm compromisso, ou se a escola apresenta índices insignificantes ou absolutamente indesejáveis, aí você tem que reformular, né, essa direção. Aí cabe ao secretário de Educação montar essa auditoria ou essa fiscalização para que a escola tenha a qualidade esperada, e se ela tiver oferecimento, se ela oferecer, a escola do ensino fundamental oferecer qualidade para os alunos, aí você vai observar a evolução de uma geração, você vai observar a prosperidade daqueles que tiveram acesso a essa escola de qualidade. Assuntos internacionais agora, É isso, né? porque mais de 1.000 menores estão assinalados na França por islamismo radical. Foi o que divulgou nesta quinta-feira o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que pediu mais atenção aos pais para evitarem comportamentos erráticos. São menores que se radicalizaram e que trocam imagens de decapitações e consultam a propaganda do Daesh, acrônimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico, na internet. Foi o que explicou Darmanin em entrevista ao canal de televisão BFM TV. O ministro do Interior sublinhou que se crianças e adolescentes veem vídeos de decapitações nos seus telefones celulares, não é culpa da polícia, mas é um pouco culpa dos pais. Rapaz, aí é complicação. Por quê? Porque lá na Palestina há estímulo para a criança odiar os judeus, porque são perseguidos, porque os judeus têm lá os predicados que os palestinos qualificam, atribuem a eles. Mas na França, onde as crianças têm um contato com nova realidade, onde elas não são ameaçadas, aí você vê que tem uma falha.
está faltando o estímulo à sedimentação da ideia da justiça como virtude. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Não faça o que você, com o outro que você não quer que lhe façam. Está havendo aí um equívoco na condução dessa formação dessas crianças e desses jovens, porque as pessoas estão no Ocidente e devem assimilar a cultura que o Ocidente sedimenta ou que o Ocidente pratica. Como é que você, vivendo nesse ambiente da liberdade, não é de ditadura, não é de opressão, aí você não consegue fazer a cabeça das crianças para a prática do bem, para a prática da solidariedade, tem uma falha no ambiente da escola e no ambiente da família. Aí cabe ao Estado utilizar o marketing social para desestimular a opção dessas crianças por esses vídeos que são absolutamente desumanos e estimulam essas atrocidades. Se não houver uma reação eficaz, Gabriel, a longo prazo ou a médio prazo vão estar decapitando pessoas lá dentro da comunidade parisiense, o que significa um desastre e um atestado de ineficiência na condução da educação dessas crianças. E é um caso muito sério essa questão na França, porque é um dos países da Europa que mais recebe imigrantes, né? E até divide bastante a população francesa, muitos são a favor, outros são contra. Como é que fica essa questão, doutor? Isso aí, receber imigrante é um atestado da capacidade de solidariedade da nação. Agora, o imigrante, por sua vez, não pode impor a sua cultura. O desafio é como conter essas culturas distorcidas dos imigrantes que vêm para o país. Aí cabe à sociedade inteligente, com mentalidade do século XXI, que tem conhecimento de internet, a sociedade cibernética, encontrar meios de conter a propagação dessa personalidade distorcida, cruel, capaz de infernizar a vida daquelas pessoas que receberam, que acolheram aqueles nacionais de outros países. É um desafio para o mundo contemporâneo. Não se pode aceitar que aquela cultura de opressão, de crueldade, venha se sedimentar num ambiente hospitaleiro que acolheu aquelas pessoas nos momentos mais difíceis, angustiantes da sua existência. Muito pelo contrário, eles têm que se adaptar à cultura do país, até porque não é o país deles, né, doutor Djalma? E essas crianças assistindo esses vídeos de decapitação, tem que ter também aí alguma solução para isso, para que eles não tenham acesso a isso. É uma filtragem. Não querem conter a internet? Não, porque a internet ela dissemina fake news e tal. Ora, aí é que esse é o ponto. Essa liberdade na internet para propagar decapitação de ser humano, aí eu acho que o Estado deveria intervir para impedir que essa cultura seja sedimentada na sociedade que acolhe essas pessoas. O que não se admite é você receber o imigrante e o imigrante vir oprimir a sociedade que o acolhe. Isso é um desafio. Vim para o Ocidente querer que as mulheres vistam burca, né? Isso aí é o quê? É você sucumbir àquela cultura que veio a querer ser dominante no seu ambiente. Essa é uma distorção que precisa ser revertida. Sim, é isso. E nosso programa passou rapidinho hoje, doutor Djalma, chega ao fim. Suas considerações Eu quero finais. mandar um abraço para o Pedro Contrim, que é um grande telespectador, uma pessoa que assiste e Como é o nome dele? Pedro Contrim, que foi diretor Pedro. da Xerox do Brasil, um cara espetacular, que caminha toda a tarde na beira-mar para preservar a sua saúde. Bem, grande exemplo, Gabriel. É isso, queria agradecer a sua presença, dividir a bancada aqui conosco com a Shelly. Doutor Djalma, sua companhia, muito obrigado. Boa sorte para o Fortaleza de novo. A nossa enciclopédia, né, Gabriel? É isso. E, claro, agradecer o principal, é você, nossa audiência que está conosco todos os dias, e dizer que a Rochelle tem alguns alôs, né? Sim. Para Roseli de Cambeba, Adriana Cristina Vila Peri, Maria Salete Pacatuba, Vânia Isadora do Bom Jardim. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã nos encontramos aqui com o polêmico do Casqueiro. A gente está vendo aí, né? Está na expectativa se o vereador vem ou não, né, Gabriel?
Mas estaremos aqui mais uma vez no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União com ele, Gabriel Viana. Até amanhã.